boas tardes a todos aqueles que nos assistem e que estão quase a chegar. Exatamente, boas tardes, muitas tardes boas, é tardes isso que nós temos aqui no boas. programa, de segunda a sexta-feira, às 15 horas, sempre muita conversa, sempre uma tarde quentinha, começa a estar muito frio, Começa. vai estando frio, vai estando calor, vai estando frio, para mim... Chega a partir de uma altura, está sempre frio, pronto. Até vir a primavera, agora não me chateiem que eu tenho frio. É por aí. É sim. Ainda bem que no estúdio está sempre quentinho. Ainda bem que no estúdio está sempre quentinho. Ainda bem que aqui na nossa conversa está sempre quentinho. E se não está assim tanto, um dos propósitos das nossas conversas, além de trazer o conhecimento, novas coisas, é também aquecer um bocadinho do seu coração. Tão fofinho. Tão fofinho. A Ruth começa sempre o programa, dá coisinhas fofinhas. Não, porque é isso, é o genérico. É o nosso genérico que me inspira. As mulheres inspiradoras, motivadoras, focadas, tudo isto inspira-me a lembrar que estamos aqui para isso. Portanto, sempre temos um projeto para lhe apresentar ou uma história de vida e hoje temos tudo junto. Tudo numa só convidada. Projetos, história de vida, muito conhecimento para nos trazer, portanto, vai valer a pena ficar aí desse lado e com certeza vai precisar de partilhar este programa. Portanto, tem que estar muito atento às nossas redes sociais. Exatamente. Se subscrever no canal do YouTube Coriacos TV, sempre que for colocado um vídeo, você recebe a notificação para que não perca nada. Então faça isso, YouTube, Coriacos TV, subscreva, ative as notificações e sempre que for colocado um novo programa você poderá assistir assim na hora. Exatamente. E partilhar. E partilhar, exatamente. E deixar o seu comentário. E pronto, é isso. Porque às vezes há tantas coisas, até eu que estou aqui, às vezes digo, a não sei quem, tens que ver aquele programa, teve lá uma doutora, ou teve lá uma pessoa que contou uma coisa muito gira, aquilo, e porque as conversas são como as cerejas, não é? Às vezes estamos a conversar de uma coisa e surge outra que não tem nada a ver, mas que interessa àquela pessoa. Então, eu faço isso a falar, mas muito importante também aqui a partilhar. E se não sabe o que é que aconteceu durante a semana no nosso programa, tem também as redes sociais que rapidamente fazem ali um resumo no Facebook ou no Instagram. Não é, as convidadas colocam um vídeo... Não, as convidadas não colocam. Nós colocamos um vídeo das convidadas que elas fazem uma pequena apresentação daquilo que vem a falar ao programa. Então, ative também as notificações do Facebook, Conversa de Mulheres, e o Instagram, conversa.mulheres. Assim que for colocado conteúdos nestas páginas, você também pode e para quem não sabe, seguir, pode gostar, pode comentar, pode partilhar e pronto, é isso. E se calhar algumas pessoas estão a dizer, mas a mim nem me aparece, porque tenho que fazer likes, sabe? Isto é um algoritmo, esta palavra assim muito pomposa, que vê o que é que você gosta. Então, se gostar, se fizer likes, se gastar tempo a ler os artigos, o Facebook, o Instagram vão ver, tem algoritmos diferentes. Ele diz assim, ela gosta deste tipo de coisa. Já reparou? Quando procura uma camisola ou uma coisa assim, imagine, procura cabelos, pronto, hoje não é o nosso tema, cabelos. Vê, por acaso, viu ali uns cabelos engraçados e teve ali um tempo a ver... lá o carrossel, chama o carrossel, aqueles que a gente faz assim, vários cabelos. Logo a seguir vão-lhe aparecer imensos outros de cabelos. E depois é só cabelos. É só cabelos. É cabelos por todo o lado. Nunca pensou nisto? Pois, há aqui pessoas que estão-se a abrir os olhos agora. Dos cabelos vem os shampoos, dos shampoos vem as máscaras, vem os alisadores, pronto, é assim. Portanto, é importante fazer likes para depois lhe ir aparecendo as coisas. E claro, como a Cláudia disse, as notificações também ajudam muito. E disse muito bem. E disseste muito bem, como sempre, obrigada. Cláudia. E vamos agora apresentar a nossa convidada. Exato, então temos connosco, não é a primeira vez que aqui está no novo estúdio. Sim. Pronto, no programa Conversa de Mulheres, então temos connosco a Manuela Mota Ribeiro. Olá, bom dia. Boa tarde. Boa tarde. Seja muito bem-vinda novamente. Obrigada, muito obrigada. A Manuela é como eu, é da primeira temporada. É da primeira temporada. Só vem cá na altura da Ruta? Sim, vim cá em 2017, se não me engano. Só? Não veio mais? Sim, Tens certeza? Eu acho que foi só. Pronto, portanto é da primeira temporada como eu. Sim, Eu digo que é a primeira temporada que foi quando eu estive cá, depois tive algum tempo sem estar e agora retomei
até ver. Manuela, agora uma pequena apresentação. Quem é a Manuela? Exatamente. Quem é a Manuela? Ui, É uma pergunta muito interessante. A Manuela é um ser humano com uma grande, grande vontade de aprender, de evoluir e de partilhar aquilo que aprende, aquilo que sabe, e tem também uma grande vontade de ajudar as pessoas. Portanto, a Manuela tanto pode ser a médica... A Manuelazinha pequenina já A era assim. Manuelazinha já era assim, já era assim. Recordo-me perfeitamente, quando passava uma ambulância, eu ficava a pensar na pessoa que iria naquela ambulância e a rezar por ela e Sim, ia querer. a querer que ela melhorasse, que ela se curasse. Já tinha muito essa vontade de ajudar pessoas. É quase como se fosse um serviço, uma missão, algo especial. E então, por isso, que curso é que tirou? Como é que foi? Eu tirei o curso de Medicina. Foi muito fácil entrar ou muito difícil? É engraçado porque quando eu tinha 15 anos e nós temos que escolher a área para a qual nós vamos, eu não fazia ideia do que queria ser. E então fui influenciada por umas amigas que disseram na medicina é que se ajudam pessoas, é que se ajudam pessoas. E eu que estava inscrita em Humanísticas, porque gosto muito das letras, não é? Mudei de área no dia seguinte. Foi assim uma história engraçada, pronto. E depois tinha que trabalhar muito, tinha que estudar muito, mas eu também jogava handball, que eu também gosto muito da área do desporto. E então é uma pessoa não aqui foi fácil. muito multifacetada de gosto. Não foi assim, não foi muito fácil, mas tinha uma grande motivação, um grande foco e, portanto, estava naquele objetivo. Mas conseguiu entrar em medicina. E não são todos os que conseguem entrar em medicina. Consegui entrar em medicina, numa altura em que as médias não eram tão altas, mas lembro-me de olhar para os meus colegas, os caloiros, nós andávamos com as médias aqui e havia caloiros Sério? com médias altíssimas e eu era assim, ai meu Deus, são todos uns génios, são todos uns génios. Eu lembro-me de pensar, será que eu vou conseguir? Será que... Andavam com as médias da testa? Andavam, sério. Ai, que bom. E pronto. Era às praxes, não é? Tem sido Eram as praxes. uma grande controvérsia por causa das praxes. Sim, Pronto, pronto, e é o que é, é o que é. É o que Nós é. somos um todo, não é? E não Então, e como é somos que médias. foi? Já agora, para ajudar quem esteja lá por casa, porque eu acho que há muitas pessoas que gostam desse curso, não é? Têm Sim. um receio e pronto, realmente é um facto, tem uma média altíssima, é Exato. difícil de entrar, não é? Mas como é que é o curso de medicina? Ora bom, eu posso falar Do do seu meu... de há alguns anos. Eu também dei aulas na Faculdade de Medicina durante 4 anos. Sim, também sabemos disso. Dei aulas e foi muito bom, foi muito interessante. O que eu senti é que no primeiro ano eu senti algum receio. Eu acho que é normal, nós todos temos receios. As pessoas muitas vezes é que escondem, não é? Sim. Põem as máscaras. E então eu recordo-me de ter receio, de não conseguir. Porque era tanta coisa, tínhamos que estudar tanta coisa. É um curso muito exigente, não é? Muito exigente, porque obriga a muito estudo, a muita responsabilidade, no fundo, não é? E recordo-me que nós tínhamos matemática na altura e tínhamos biofísica, e eu pensava, se calhar vou precisar de explicações pela primeira vez na minha vida. Porque E há um colega meu que me diz assim, disse uma coisa que eu nunca mais me esqueci. Oh Manela, se os outros conseguiram, tu também vais conseguir. E aquela força, às vezes basta... são coisas tão simples, não é? Coisa tão simples, e eu agarrei-me àquilo. Se os outros conseguiram, tu também vais conseguir. E tenho passado isso. E depois, quando eu era professora, dava aulas na faculdade, às vezes dava apoio a alguns alunos que tinham dificuldades. E então, às vezes, basta nós percebermos como é que havemos de estudar. Há pessoas que estudam a ler, há pessoas que estudam a falar, há pessoas que estudam a imaginar os movimentos. Nós tínhamos a anatomia, que era um grande cadeirão. Então, como é que eu estudo anatomia? Cada um tem que encontrar o seu próprio método, a sua própria forma de trabalhar e tentar não se agarrar só às ideias preconcebidas, de que é assim ou assado. Não é? Eu posso ir buscar exemplos, e isso é maravilhoso, sobretudo os exemplos com os quais eu me identifico, e depois sigo por ali, mas sempre tendo a noção de que eu sou única, e portanto eu posso estudar de uma maneira diferente. Eu estudava a caminhar às vezes, eu estudava na esplanada, estudava dentro da piscina. Eu cheguei a ler as minhas próprias notas, gravei-as numa cassete, sou do tempo das cassetes,
e ficava a ouvi-las à noite, porque alguém tinha dito que o subconsciente se ficasse não sei quê, não sei quê, não sei quê, e é verdade, não é? É verdade. Temos já aqui uma coisa, mas a verdade é que sempre me ajudou a mim muito escrever. Eu sempre estudei a escrever. Eu escrevia, fazia aqueles resumos e aquelas folhas, depois era aquilo que eu já sabia, lembrava, memória fotográfica. Não, aquilo tinha aquela seta, isto é aquilo. Exato. Era assim. E também há estudos que revelam que, de facto, nós captamos... Há estudos... Os estudos são o que são. São o que são. Coisas, são o que são. Mas há estudos que revelam que nós captamos cerca de 10% se ouvirmos só, 30%, à volta de 30% se escrevermos, por isso é que é tão importante tirar apontamentos. E se fizermos algo, portanto, se conseguirmos verbalizar ou fazer aquilo que nós estamos a aprender, ou então a aprendizagem vai para os 90%. Sim, Por isso é que vale a pena, de facto, ouvir. Estar atento nas aulas já é muito importante, não é? Sim. Isto é para aqueles que estejam aí em casa e que sejam malandros, que não estejam atentos, vale muito a pena. Poupa-se muito tempo, dá muito tempo a brincar depois. É verdade, estar atento nas aulas é tão importante. Ouvir, escrever, tirar apontamentos, ler o que escrevemos e depois tentar dizer a matéria. Não é assim tão difícil se nós, de facto, fizermos tudo, aplicarmos à prática. Portanto, medicina é um curso que exige muito da pessoa. Exige. E como é que foram, quando tirou o curso e começou aqui com os primeiros pacientes? Foi assim... A minha história é muito engraçada, porque, de facto, quando eu tive dúvidas, houve alguém, lá está, há sempre alguém especial na nossa vida que diz alguma coisa que é importante para nós. E eu tive uma reunião com o diretor da minha escola e ele dizia: Manelinha das letras, Manelinha, tu és das letras. E o Manelinha das letras vai para humanísticas. Depois aconteceu a tal situação de uma amiga dizer... A Manuelinha... A Manelinha... vai para a Não, medicina. ela não disse isso, ela o que disse foi: eu quero ser médica porque na medicina é que nós podemos verdadeiramente ajudar pessoas. E eu agarrei-me àquilo. Disse, é isso que eu quero, que Então, eu quero ajudar eu pessoas. preciso de mudar, eu vou para a medicina. Mas não é necessariamente assim. Eu posso ajudar. E é isso que eu acho que é tão interessante. Quando nós fazemos as coisas com o coração, não é? Qualquer trabalho ajuda... Qualquer trabalho ajuda claro. as outras pessoas se nós fizermos com o coração. E então, não é só na medicina que eu posso ajudar pessoas, naturalmente. Eu posso ajudar pessoas a fazer qualquer atividade, desde que faça com amor e com aquele sentimento. Mas sentiu que ajudou algumas pessoas no princípio da sua carreira? Sim, sentia que ajudava, sim. Sentia que ajudava as pessoas e no 5º, 6º ano é engraçado, porque depois na aplicação à prática havia muitas coisas com as quais eu não me identificava, fazer suturas ou, sei lá, aquelas coisas mais práticas, os atos médicos mais práticos, não é? E então eu recordo-me pensar, eu devia ir para psicologia e tal. É tão engraçado. E as pessoas diziam: não, Manela, tu vais ser uma excelente médica. E eu tinha aquela vontade de ajudar com as palavras. Eu gostava muito de ajudar com as palavras. Não era tanto... com os atos médicos mais práticos, físicos, digamos assim. Pronto, e então eu às vezes em consultas eu sentia que o doente se sentia ouvido. É uma das coisas que nós precisamos de aprender, não é? É ouvir o outro, tentar perceber o que é que ele precisa. Criar uma empatia, não é? A empatia, e só aí nós já podemos estar a fazer imenso. E por isso é que depois esteve também a dar aulas, porque achou que era uma maneira de, com palavras, ajudar outros a serem os bons médicos. É engraçado, porque eu queria mesmo ensinar. Eu acho que tenho aquela alma de professora. Eu queria mesmo ensinar. Então a primeira oportunidade... Eu acho que é uma pessoa que abarca o mundo. Eu quero ser antebolista, eu quero ajudar, eu quero ser médica, eu quero ser... Não é? As coisas foram surgindo. Acho que tem os braços muito grandes e gosta de abraçar. No fundo, acho que se resume a isso. É isso, de abraçar o mundo. E pronto, e de facto, quando comecei a dar aulas, eu sentia-me peixinho dentro d'água. Eu sentia-me um peixinho dentro d'água. Eu adorava dar aulas. Foram muito poucas as aulas. Eu dei aulas a futuros professores de educação visual, eu dei aulas a futuros terapeutas ocupacionais, eu dei aulas a futuros fisioterapeutas, eu dei aulas a futuros médicos, eu dei aulas durante muitos anos, e se tiver aí alguma ex-aluna minha ou algum ex-aluno meu, eu vou ficar muito contente e mando já um beijinho. Ponha nos comentários, Instagram, Facebook, vá lá escrever: olá, professora Manuela, como é que está?
Dei aulas e gostava de inventar, às vezes, de fazer coisas diferentes. E acima de Mas tudo. dava aulas já a pessoas Universitários, exato. Eu dei aulas já. também dei aulas a futuros auxiliares na área portanto, massagistas, também dei aulas durante alguns anos nessas áreas e às vezes encontro alunos meus, é muito giro. É muito giro. É, porque sempre naquele. A minha visão é sempre olhar para aquele ser humano que nós temos à nossa frente como único, porque nós somos todos únicos. E eu acho que um professor que fala com esse brilho nos olhos é inesquecível. Bom, será para alguns, se calhar, não sei, será. Eu acho que há sempre. Se nós pensarmos, eu acredito que a atividade, os professores fazem muita diferença na vida de. E todos nós temos um professor, 2, 3, 4 especiais que nos marcaram. Porque um professor que acredita em nós, não é? Que acredita no nosso potencial, ajuda-nos a construir essa autoestima, a construir essa confiança de que todos precisamos. Todos temos E a crescer, não é? A crescer, a acreditar no nosso potencial, a acreditar que temos algo para dar ao mundo, seja o que for, não é? E cada um precisa descobrir os seus dons. Todos nós temos 1, 2, 3, 4, 5 dons. Não é? Coisas que fazemos bem, não é? Às vezes é só ouvir. Há pessoas que têm o dom de saber ouvir, não é? Ou falar, ou partilhar com estas mulheres lindas em conversas de mulheres. Qual é o seu dom? Olha, outro desafio. Qual é que é o seu dom? O que é que faz bem? O que é que gosta de fazer? Exato. Não O é? que é que o motiva? O que é que o motiva? Exato. Também temos Que falado sobre isso. Que problemas gosta de resolver? Sim. O que é que faz espontaneamente? Não é? É muito bom pensar. E há pessoas que... eu não tenho não tenho jeito para nada. Não sei fazer nada. Mas tem. Temos é que dar valor a essas coisas. E então, doutora Manuela, não é? Sim. Até aqui temos falado com a Manuela, doutora, professora. Professora universitária. Não se ficou por aqui, porque isto era um mundo inteiro que estava aqui à espera de ser descoberto. O que é que aconteceu no meio, no final, não sei como? Foi realmente uma loucura. Eu sempre escrevi. Eu escrevia nos diários, em adolescente, eu lembro-me de dizer: um dia vou escrever um livro. Isto estava gravado dentro de mim. Um dia vou escrever um livro. Eu pensava que era um romance, que era... E era. E tá. E era. Esse romance existe. Esse romance existe, Esse exato. romance Esse romance existe. demorou 7 anos a terminar, é verdade. Mas eu não comecei pelos romances. Eu comecei pelo romance, mas o romance ficou na gaveta. E eu ia lá de vez em quando. Ia fazendo, não é? Ia lá de vez em quando. Tinha assim uns picos de inspiração e de força e de garra. Romântica. Ou dramática. Dramática também. No romance há muito drama. também algum drama. Um bom romance tem que puxar as lágrimas. Algum sofrimento, algum bastante, capacidade de lidar com a impotência, com a aceitação e depois o renascer, digamos assim, a fé, o acreditar que é possível nós sermos felizes mesmo quando as circunstâncias não são aquelas que nós queremos. Mas pronto, e entretanto, o que é que aconteceu? O meu pai houve, portanto, um diagnóstico de uma situação que poderia ser a probabilidade de ser um cancro já em fase avançada era muito grande e eu na altura não me estava a sentir feliz, na minha atividade profissional, havia muita coisa no sistema que era difícil para mim e pronto. É algo que refere no seu site, na sua biografia. Sim, eu sou... Que às vezes estava feliz, mas que hoje é feliz. Sim, exato. Houve ali uma reviravolta, porque eu não me sentia muito feliz, eu também era muito perfeccionista e sofria por antecipação, que é uma coisa que nós, de facto, vale a pena investirmos no nosso desenvolvimento pessoal, para aprendermos a não sofrer por antecipação, porque realmente não vale a pena. O sofrimento inútil não vale a pena. Pronto. Exato. E na altura comecei a ler uns livros. Valor para muitas pessoas. Há um livro que se chama A Inutilidade do Sofrimento, de uma psicóloga chamada Maria Jesus, Maria Serruz, ela é espanhola, que eu li na altura, fez-me uma grande mudança na minha vida. E então aquilo bateu forte em mim. Que se o meu pai, não é? Se tivesse de facto aquela situação grave, foram ali uns meses muito duros, muito difíceis. Eu lembro-me de rezar. Nós devemos rezar e pedir. Sim. Seja pedir a Deus, seja pedir ao universo, seja pedir à água, ao vento, é o que for, não é? Pedir aquilo que nós, de facto, gostávamos que acontecesse. E eu pedi a cura do meu pai.
Pronto, e graças a Deus não era de facto, ao contrário do que se Nada pensava. do que se pensava. Eu continuo a achar que aquilo foi um milagre, mas pronto. Pronto. Graças a Deus correu tudo bem. E eu questionei tudo. Questionei tudo e no dia 1 de junho de 2006, foi nesse ano que o meu pai foi aos Estados Unidos e pronto, que depois descobrimos que nesse ano, no dia 1 de junho, eu contei uma história às minhas filhas. Eu gostava de contar histórias e inventar histórias. E então, a Mariana e a Diana, que são as minhas filhas, pequeninas, começaram a pedir para eu repetir a história. Oh, mamãe, conta a história da formiguinha. Oh, mamãe, conta a história do arco-íris, da borboleta. Então, ao fim de mais ou menos de um mês... Já sabia a história de cor? Ou já tinha inventado novas coisas Eu da estava história? a contar a história muitas vezes e veio-me aquela coisa. Eu nunca mais me esqueço. Eu estava a ler um livro sobre a história de vida do treinador Mourinho. E ele gosta de ler e de estudar. Eu estava a pensar, olha, um treinador também estuda. Claro que estuda. Claro, Nós estudamos, não é? Nós estudamos para sermos melhores, nós lemos, nós aprofundamos as matérias. Eu fiquei fascinada com aquilo. Então disse, eu vou escrever esta história. Pronto, Da formiguinha. Da formiga e da borboleta. A borboleta Didi, o nome vem de Diana, da minha filha mais nova, que é bailarina. E da Mariana, que era a formiguinha, que trabalha e tal. Pronto. E então eu pedi à minha irmã Susana, que é arquiteta, para fazer as ilustrações. Pedi à minha irmã Luísa, que é psicóloga, para fazer a avaliação da história. Pedi à minha irmã Sofia, que é cantora, para fazer uma música. A Sofia pôs as minhas filhas a cantar. Um trabalho de família, não é? Um trabalho de família. Pedi ajuda ao meu pai. A minha mãe é revisora dos meus textos. Ao meu pai. E, de facto, construímos o livro Jardim do Arco-Íris. E, a partir do momento... E eu depois fui bater à porta das bibliotecas, das escolas, para ir contar a história. E então, quando eu entrei no palco... E quem gosta quem se sente bem no palco vai perceber o que eu estou a dizer, não é? Quando eu entrei no palco e tinha aquelas crianças à minha frente, meu Deus, a minha vida mudou. Nunca mais quer ser médica e fazer Nunca. Aí começou, fechado. tudo mudou e eu pensei, eu vou fazer uma mudança radical de vida e fiz. Deixei a medicina passado 3 anos, deixei de exercer a medicina, continuei a exercer uma medicina mais preventiva através de palavras e daquilo que digo às crianças e aos pais, às famílias. E depois, um ano depois, deixei a Faculdade de Medicina, onde dava aulas, para me dedicar inteiramente a este projeto. E pronto, a vida mudou radicalmente. Eu que lidava com o sofrimento, com os problemas... Não teve ninguém que lhe dissesse que loucura, como é que se deixa de ser médico para ser escritora, para se foi. contar coisas Não foi só uma às pessoa. criancinhas. É verdade, não. E houve mesmo alguns comentários menos agradáveis, sim. Ai, tanta gente a querer ser médica e tu desperdiças e que não consegue e tu desperdiças isso. Olha, a Manela vai deixar de ser médica para contar historinhas às crianças. É o que é. É o que eu digo. Lá está, ao contar histórias às crianças, eu posso passar mensagens muito importantes às crianças. E as crianças depois passam às famílias, ou então também passar às próprias famílias. Eu comecei a sentir que era importante, de facto, entrar no mundo das crianças. E as crianças, elas estão ávidas, elas são maravilhosas. Elas ouvem, elas captam tudo. Elas aprendem e querem depois concretizar e aplicar à prática. É espetacular. Por isso é que nós devemos, de facto, eu contava uma história todos os dias, ou lia um livro ou inventava uma história, e isso eu apelo a todas as mamãs. Arranjem o momento, desliguem os telefones. Para estar ali, não é? Para estar ali, nem que seja 5 minutos, 10, 15. Criem o vosso momento. Nós tínhamos esse momento. Era um momento em que eu estava com as minhas filhas, perguntava-lhes qual tinha sido o pior momento do dia, para tentar captar alguma coisa que tivesse acontecido, que fosse menos... que tivesse magoado a criança, para a ouvir e ela poder partilhar, e depois os 3 melhores momentos do dia, que era para ela ficar feliz. E para também conhecer melhor as minhas filhas. Também cantávamos, ou rezávamos, eu contava uma história, e eram ali aqueles momentos mágicos. É muito E às vezes eu lembro-me que elas... Às vezes eu estava tão cansada, lembro-me de às vezes adormecer. Elas achavam um piadão, porque eu depois adormecia e começava a dizer coisas, elas riam-se, achavam um piadão. Às vezes estamos tão cansadas, mas mesmo estando cansadas vale a pena, nem que sejam 5 minutos de atenção pura aos vossos filhotes. Porque eles merecem, precisam. Bom. Eles precisam e a nós também nos faz bem, não é? Completamente. Conexão.
ligação, não é? Eles sentirem a nossa presença, porque isso é amor. E é verdade que as histórias fazem os miúdos mudar de ideias em relação a algumas coisas, ou criar as suas ideias, porque em alguns casos eles não têm, não é? Completamente. Eles identificam-se e conseguem perceber. Isso, eles captam aquilo que precisam de captar. Cada criança capta aquilo que precisa de captar. É muito bonito. E depois há muitos estudos científicos, mesmo na área médica, que comprovam a importância da leitura na vida. Isso é a todos os níveis. Mas hoje já não temos só o livro da borboleta e do Não. formiga, já não me lembro como é que se chamavam. Era a Jardim Didi. do Arco-Íris. Jardim do Arco-Íris. Já não ficou por aqui no Jardim do Não, Arco-Íris? eu lancei 15 livros. Aliás, na nossa editora, que se chama atualmente Jardim das Histórias, nós lançamos 15 livros. Mas depois também acabei por fazer outro, não só, tenho um outro também, o número 16, digamos assim, que foi escrito a pensar nas crianças com deficiência, que seja uma deficiência intelectual, cognitiva, seja uma deficiência física, porque pronto, todas as crianças têm um dom, lá está, um ou mais, seja ele qual for. E nós precisamos de passar essa mensagem aos nossos filhos, para eles perceberem que são únicos. Hoje queríamos conhecer alguns dos seus livros, não é? Sim. E as pessoas podem ir então ao Jardim das Histórias e conhecer todos, Sim. adquirir os livros também, Sim, porque claro que são sim. bons livros para contar histórias. Porque, como a Manuela disse, não passa só uma história. A psicóloga revê, tem a música, tem tudo isso. E tem aí ao seu lado alguém que nós também depois vamos Amiguinhos. ter, amiguinhos, que também vamos ter em foto. Quer-nos apresentar aí quem é? Este é o Girafrites. Este é o Girafrites. É o Girafrites, que é uma girafa, uma jovem girafa, não é? E a sua irmã, a girafinha. A girafinha. A girafinha. E o Girafrites é mal comportado. Era! Não, mas no princípio da história ainda é. No início da história, exatamente. E contar o final da história. Girafrites, no início da história, é muito mal comportado. Girafrites goza com os colegas, goza com a irmã, coitadinha. Temos aqui algumas ilustrações do livro também a passar. Exato. Este era o momento em que a girafinha está a salvar Girafrites. Sim. Porquê? Porque posso partilhar um bocadinho da história. Pode contar Pode, se quiser, até se quiser nós estamos aqui a ouvir. Girafrites portava-se muito mal, de facto. Pontapeava, pregava rasteiras, desfazia a trança da irmã, que ela tinha tido tanto trabalho a construir, coitadinha. Ela até tinha dores de barriga, tinha cólicas por causa do irmão. E Girafrites estava sempre de castigo. A mãe punha de castigo, o pai punha de castigo, já não jogava futebol há um mês. Na escola já tinha sido ameaçado pela direção, portanto, que poderia ser expulso. Ele não ouvia, era como se tivesse umas rolhinhas, uns tampõezinhos nos ouvidos. Não ouvia a mãe, não ouvia o pai, não ouvia ninguém. Pronto. E então aconteceu uma situação um bocadinho aborrecida. Um dia a girafinha teve uma diarreia. Teve um problema vírico e teve uma diarreia. E Girafrites gozou com a irmã, como era habitual. E a irmã, coitadinha, já não sabia o que é que havia de fazer. O problema é que Girafrites ficou ainda pior do que a irmã na escola. E aconteceu uma desgraça. E ele depois foi gozado pelos colegas. E foi a primeira vez que ele sentiu o que era ser gozado. E quando ele sentiu o que era ser gozado, fez-se luz, no fundo. E o que é mais engraçado é que foi a irmã que o salvou. E os colegas que andavam sempre atrás dele, né? Porque gostavam daquilo que ele fazia. Bullying, do bullying, daquele, era um bullying, não é? Era uma espécie de bullying, mas mais uma coisa, se calhar, nós muitas vezes na escola acontecem situações às quais nós chamamos bullying e que não são bullying, fazem lembrar o bullying, porque o bullying acontece quando de facto alguém que faz mesmo do propósito para magoar, não é? E aqui Girafrites não era propriamente assim, ele nem tinha bem noção. Muitas vezes as crianças que fazem mal às outras nem têm bem noção. Como os outros se riam,
ele ficava... Ele achava que era Uau. isso, que era o papel dele. Era o dom dele, Ele gozar com os outros. parecia um pavão feliz porque os outros andavam atrás dele a rirem-se. Ele sentia-se poderoso, sentia-se forte. O problema é que, de facto, quando ele teve aquela diarreia, a bendita diarreia, em que se sujou depois todo, etc., coitadinho. Uma desgraça. Foi uma desgraça. Ele foi gozado pelos colegas e a girafinha, que estava doente e que era muito mais pequenina em termos físicos que o irmão, ela, quando viu o irmão a ser maltratado, teve uma força aqui dentro, levantou-se e foi, de facto, dizer ao colega que o estava a massacrar para ele parar. Disse-lhe, para, chega, e deu-lhe um berro. Não lhe bateu, não fez nada, não é? Mas essa girafa foi-se embora. E então ela foi ajudar o irmão. E foi este episódio que fez com que Girafride se compreendesse que, de facto, era importante ouvir a mãe, ouvir os professores, ouvir... E mudou, portanto. Uma criança que se porta mal, muitas vezes o que precisa é de compreender, empatizar com aquele que está a sofrer, não é? E aquela coisa de nós dizermos, és mau. Atenção, as crianças captam tudo o que nós dizemos. Se eu lhe digo, és mau, Eles vão ser piores. claro, porque ela vai se identificar com aquilo. Eu sou mau. Ele é aquilo. Eu ele, sou ele mau. tem que ser aquilo. Não, tu não és mau. Tu fizeste uma coisa que não devias ter feito. Vá lá, vamos ver o que é que aquele amiguinho sentiu. Vamos pedir desculpa, ok? Tu não és mau. Tu estás a aprender. E nós precisamos de dar Fizeste uma coisa errada, não é? Fizeste uma coisa que não Porque foi... também não podemos desculpabilizar, que Não, também há o não, outro não, lado não. que sempre desculpabiliza. O meu filho, de certeza, Não, ele não é senhora. mau, ele de certeza não fez isto por mal. Exatamente. Nós temos que dizer que mesmo não fazendo por Não mal, fazendo por mal, é ele errado. fez uma coisa que não se faz e que, obviamente, tem consequências, não é? Sim, Claro. sim. E, de qualquer forma, dando esperança à criança de que, de facto, Mudando. ela vai mudar o seu comportamento, precisa de mudar a sua atitude. E vai Ser muito ter outros melhor. resultados. E vai ter resultados, até porque depois os outros vão começar a respeitar. Vão respeitá-lo e vão se sentir melhor ao lado dele, não é? E ele próprio se sente melhor, não é? Muito melhor. Girafrides ficou... Girafride. Girafrides ficou espetacular. Girafrides. A partir daí toda a gente gostava dele na escola. Um bom Porque ele passou amigo, a ser um tudo bom assim. amigo. Não quer... e outra coisa que ele aprendeu, que não vem na história, mas eu passo já a dizer. Ele aprendeu a dizer basta quando não queria que o gozassem, ou para, e aprendeu a parar quando alguém dizia para. Porque às vezes nós estamos a brincar, estamos às lutas, ou estamos a gozar uns com os outros na brincadeira, e não tem mal, mas se a outra criança, se a outra pessoa começar a sentir, não é? Dizer para, o para é para parar. Vamos respeitar o respeitar o outro. que O o outro outro. não quer brincar mais dessa maneira. O outro não quer que passar por aquilo. Isto é muito importante passar às crianças, não é? Completamente. Sem dúvida. Para. Quando é para, é para. Respeita. Não invadas o meu espaço. Não quero mais. E atenção, porque Girafrides era a girafa que se porta mal e que se transformou numa girafa que se porta bem. Mas eu, a seguir à história Girafrides, eu percebi, isto também tem a ver com histórias das minhas filhas, não é? Eu percebi que não era só por aí. Eu precisava de treinar as minhas filhas para não serem vítimas. Também. Lembra-se quando eu lhe disse? Falámos em off, que nos conhecemos em 2017. Exato. Quando eu tinha um filho muito pequenino, que já cresceu, já hoje é crescido, e que me falou isso. Nunca mais me esqueci, doutora Manela, Que bom. sobre isso. Que preparou as suas filhas para o bullying. E ainda o meu filho era pequenino, ainda na creche. Bem, andava na creche, mas não escola, vamos assim. Exato. Tinha 2 anos e pouco. Ai, foi isso. Foi isto! E eu perguntei-lhe como é que prepara o filho, como é que preparou as suas filhas para o bullying? Foi engraçado, porque de facto eu tinha uma filha que aos 2 aninhos, ela nem sequer subia as escadinhas para andar no escorrega e ficava cheia de medo quando vinha uma criança. E claro, elas passavam por cima dela e eu pensei, ai meu Deus, a minha filha, eu dizia-lhe, vá, sobe filha, vai. E ela cheia de medo dos outros meninos.
E eu, naquela altura, não tinha essa noção, mas depois, mais velhinha, no primeiro ciclo, apercebi-me de situações em que ela vinha para casa a chorar, porque uma menina tinha dito que as sapatilhas dela eram feias, ou porque tinha ficado sozinha no autocarro e não tinha... ou porque uma menina mandava nela e dizia-lhe, se não fores agora à casa de banho comigo, eu não sou mais tua amiga. E ela, para ter amigos... E eu própria, quando era criança, passei por estas situações. Há sempre alguém mais. Havia uma menina que me dizia, vai pôr isto ao lixo, Manela. E a Manelinha ia pôr as coisas ao lixo. Manelinha, agora vai fazer isto. E a Manelinha com medo, senão não sou tua amiga. E a Manelinha com medo, que já não ia ter aquela amiga. Foi a minha mãe que me ajudou. A minha mãe disse-me, Manelinha, se ela te disser para tu ires pôr isso ao lixo e tu não quiseres, estiveres a brincar, tu dizes, não, vai tu. Eu lembro-me nesse dia de ir... Como é que eu vou dizer aquilo? E se ela não for minha amiga? Se não for tua amiga, não tem mal, arranjas outros amigos. Porque esse amigo não valia assim tanta pena, afinal não era tão teu amigo. E passar essa mensagem de uma forma que a criança entenda. Claro! Isso é que é o difícil, claro, eu acho. Isso é o difícil, é passar a mensagem. Mas então, tu gostas assim tanto de estar sempre às ordens daquela menina? Não, eu não gosto. E tu não gostas de brincar com os outros meninos? Gosto. Então, se ela não for tua amiga, é uma decisão dela. É um problema dela. Pronto. E eu lembro que no primeiro dia em que eu disse a essa menina, não vou pôr ao lixo, vai tu, ela passou a respeitar-me. Pois. E eu deixei um bocadinho aquele papel de vítima, pronto. E então, a minha filha mais velha, de facto, estava a passar por algumas situações. E atenção, lá está, não havia propriamente bullying, não havia bullying. Maus tratos, Sim, violência. não estamos a falar aqui de pessoas pontapeadas nem abusadas, não, porque não isso estamos a falar de coisas é... graves, nada disso. Mas que às vezes começam, desculpe interrompê-la, nestas coisas pequeninas. No facto de alguém não saber parar e de alguém não saber respeitar o outro e achar que precisa, para ser grande, de espezinhar alguém, porque não é? sente um poder, se calhar às vezes é alguém que não está a sentir-se bem, muitas vezes é alguém em sofrimento. Normalmente são pessoas que estão em sofrimento. Sim. E há qualquer coisa ali que faz a pessoa sentir-se mais poderosa ou um bocadinho melhor e então encontra uma vítima e vai espezinhá-la acreditando que isso vai fazê-la sentir-se melhor, o que não é naturalmente. Muitas vezes são até vítimas, essas pessoas foram vítimas e então retribuem. Sim. E então é engraçado porque eu lembro-me de começar a perceber, espera lá, então eu até posso resolver, podia ir à escola, até falar com as crianças, não tratas mal a minha filha, não, até podia fazer isso e pronto, mas não fiz. E eu preciso preparar a minha filha para se defender. Preciso. Então o que é que eu fazia? Fazia sessões de gozo. Até no início fazemos isso no carro. É? Está engraçado. Porque eu nunca mais me esqueço da primeira vez. Hoje, quando o meu filho diz qualquer coisa, nós fazemos isso. Treino e o meu marido é expert a dizer coisa. Os maridos são incríveis. Pois, às vezes até tive... Não, porque é bom, porque ele é mesmo essa pessoa descontraída e que não liga tanto. E, não sei, é mais desligada, não... Acho que é bom isso. Tem a ver com... Eu aprendi, por exemplo, eu lembro-me de ter aprendido com o meu irmão. O meu irmão, eu lembro-me de sentir que o meu irmão poderia estar a ser gozado pelos amigos e ele não, ele estava na maior. Estava a saber. Quantas vezes? Ele não estava a ser gozado porque ele só era gozado se sentisse gozado. E eu lembro-me de isso também fazer sentido para mim. Portanto, há várias coisas que vieram. E então eu comecei a treinar. A minha filha sentia-se mal com algumas coisas, então vamos treiná-la. Então eu comecei a gozá-la. E eu dizia-lhe, vamos treinar, eu gozo. E ela, no início, ela moava, ficava zangada. Sério? Mesmo sabendo que era? No início. Porque eles sentem aquilo, porque é aquilo que os está a magoar, porque não é? Aquilo que está a magoar é esse treino... atacados, atacados. Não é? Eu lembro a primeira vez que eu lhe chamei, o que é que eu lhe chamei? Acho que lhe chamei de chouriço. Ela ficou, eu não sou um chouriço! Claro que não é chouriço! É isso mesmo, tu não és chouriço. Se eu dissesse, és verde, ficava chateada? Não, porque eu não sou verde. É verdade, não é chouriço. O chouriço associava a qualquer coisa... portanto, o chouriço tinha a ver com qualquer coisa desagradável, não é? Sim. Portanto, eu treinei. E há uma situação muito engraçada em que a pequenina, que tinha 5 aninhos na altura, a mais velha tinha 8, e a pequenina estava a ouvir os treinos. A certa altura, aquilo demorou algumas semanas,
Depois ela ria-se, eu dizia qualquer coisa, ela ria-se, depois eu dizia, agora gozas-me tu a brincar, vá. E eu ria-me e nós... Ou às vezes quando ela estava mais aborrecida e não estava com paciência, eu lembro-me de lhe ensinar uma que era, pronto, se tu não tiveres paciência, diz assim, olha, precisas de me gozar, é? Então espera aí. Tens 1 minuto para me gozar, está bem? Mas depois acabou, está bem? Acabou, Então vá, essa é boa. goza-me, goza-me. Vá. Para desarmar o outro. Goza-me, podes-me Sim, gozar, vá, estás a precisar de me gozar, goza-me. Para desarmar. Eu lembro-me de havia muita coisa que nós fazíamos. E a pequenina estava a ouvir. E ria-se. É tão engraçado. A pequenina, quando chega aos 8 anos, um dia chega-me a casa e diz-me assim, ó mamãe, eu vou dizer um nome qualquer. Ó mamãe, o Zé Miguel disse-me que eu não tinha cérebro. E eu pensei, pronto, Já Vai começar começou. tudo outra vez. vou ter que treinar esta também. E perguntei-lhe, o Zé Miguel disse-te que tu não tinhas cérebro. Foi, mamãe. Olha, e então tu ficaste triste? E ela, não. E eu, boa. Estamos Não bem, ficaste bem, triste? Não. Então conta-me o que é que aconteceu. Ó mamãe, o Zé Miguel disse, tu não tens cérebro. E eu respondi, por acaso tenho, porquê? Precisas de um bocadinho? Muito boa, adoro. E eu fiquei assim, tu disseste isso? E ela disse, mamãe. Depois eu até lhe perguntei, mas quem é que te ensinou? Foste tu quando estavas a treinar com a mana. Qualquer coisa que eu... Pronto, lá está. Eles gravam. Eles gravam. É uma coisa. Ela tem cérebro. Mas ela podia ter ficado... eu tenho cérebro. E amoada, ou zangada, ou aquela situação eu ignoro, mas Boa fez, resposta. cerro os Sim, sim. punhos, cerro os punhos, eu Sim, sim. ignoro. Eu não estou a ignorar, estou cheia de raiva. Outra coisa, aprender a libertar emoções. Quantas vezes os pais dizem, não chores. Não, chora. Chora, liberta, para que a tristeza ou a raiva não fiquem acumuladas nos teus músculos. Chora, liberta. Se eu preciso bater em almofadas, deitar fora a raiva, liberta tudo. Ok, depois não vais ficar agarrado a isso. Porque aí ficas vítima. E não chorar descontroladamente, de ficar ali a puxar, Podes chorar descontroladamente. a puxar o choro. Pode descontroladamente chorar durante aqueles minutos em que está a libertar. Durante aquele tempinho. Aquele tempinho, Sim. liberta. Depois respira fundo. Oxigena, vá, agora vamos respirar fundo. Boa, já limpaste, vá, já libertaste. Agora vamos respirar fundo. Isso, vamos lá, vais-te sentir melhor. Agora respirar fundo, vá. E agora sais daí. Agora ficar naquela vitimização. Sim. A vitimização é que não faz bem. Porque quando eu sou vítima, eu não faço nada. Eu quando sou vítima, eu fico num papel de... Atenção que não estamos a falar daquelas situações gravíssimas, não é? Em que, de facto, nós temos de procurar ajuda e fugir da situação de não é? Depressões e isso. Não, E quando de ser há mesmo vítima ataques, de nós precisamos de sair. sim. Claro. E claro que numa situação destas os pais teriam que intervir na escola. Claro, e sem estar atentos. dúvida. Mas o que Estou a estamos falar aqui é preparar uma criança para não ser Vítima. vítima. Exato. E tem mais livros que falam sobre isso, dos seus 15 livros, não é? Sim. 15. Que temos, por exemplo, o Edmar, que também nos veio visitar, que é o Exato. passarinho albino. Porque o Edmar é um passarinho albino, portanto tem uma doença, tem um albinismo em que ele vê muito mal. Então a história do Edmar. O Edmar é um passarinho albino que vê muito mal e é gozado pelos colegas por ser diferente. E em casa, os pais, em vez de o vitimizarem, fazem um treino de gozo com o Edmar, para ele aprender a defender-se. O objetivo deste treino, então, e deste livro, é incentivar os pais a treinarem os filhos para que eles sejam fortes e capazes de aguentar os comentários desagradáveis sem se deixarem abater, irritar, ficar desanimados, tristes e ficarem, no fundo, vítimas. É um livro recomendado pelo Plano Nacional de Leitura e, por isso, um livro que vale a pena ter, porque ninguém quer ter um filho que é vítima, não é verdade? E então, já que falámos do site, Cláudia, o que é que achas de irmos ver o site? Porque o site tem imensas coisas. Exatamente, temos estado a falar então do site e é bom também mostrar lá para casa que também estão curiosos para vermos o que é que podemos encontrar no site da nossa convidada. Exatamente. Vamos então ver o site.
E um site fantástico, Cláudia. O que é que achaste? Sim, bastante recheado. E a musiquinha? E tem músicas, pois é. Tem músicas também, portanto... Tem músicas, mas estava a falar da música do... da música do... Gostaste da música da apresentação. Eu gostei que estava... Tem tudo a ver, com o projeto, assim. com o convidado, tudo a ver. Portanto, deixamos aqui o convite de passar no site da doutora Manuela Mota Ribeiro, a autora Manuela Mota Ribeiro. Temos os contactos também a passar em rodapé, pode ir ver e, portanto, já sabe, tem os livros que têm estas histórias para ajudar, não só no bullying como falámos, mas tem uma história sobre o poder de uma boa ação, portanto, do quanto a nossa atitude, a nossa ação pode mudar a vida de outras pessoas, sobre o dentinho, sobre lavar os dentes, sobre tomar banho. Tem também nos próprios livros aquele lado mais técnico, não é? O lado psicológico, o lado da saúde, o que é que faz bem, o que é que não faz bem, portanto, que aqui a doutora sabe e conhece, e tem as músicas, era disso que eu estava a falar. Sim, portanto, algumas músicas de alguns temas, também tem as músicas e pronto, vale muito a pena, gostamos muito. É um site muito. Para ver, são artigos para adquirir que vão ajudá-lo a chegar a melhorar em si e ajudar o próximo. Exatamente. E temos que nos despedir da nossa convidada, não é? Da nossa convidada. Muito obrigada até uma por ter próxima. estado aqui. Já é da casa. Exato. Não há duas sem três, portanto, exatamente. ainda volta cá para nos mostrar agora, depois quando for o lançamento do seu romance, vem cá nos mostrar então o romance. Está combinado? Está combinado. E nós também nos despedimos, Cláudia. Muito obrigada, Ruth, por ter estado aqui ao meu lado. Cláudia, é sempre um prazer. É sempre um prazer. Podes mesmo acreditar que é sempre uma alegria ter-te aqui, porque não gosto nada de fazer isto sozinha. É uma grande chatice. Então, eu também não. É uma grande chatice. Nada contra os nossos convidados, mas pronto, gostamos de estar aqui as duas. Sim, exato. Então, vá. Até ao próximo programa. Até ao próximo programa. Muito obrigada por ter estado Siga estes conselhos que ouviu, partilhe com quem precisa de ouvir isto, com quem tem filhos pequenos e conhecer estas estratégias. E já sabe, estamos aqui de segunda a sexta às 15 horas e contamos consigo desse lado, porque afinal, sem si, o que fazemos aqui não faz muito sentido. Exatamente. Veja as nossas redes sociais e YouTube.